Boa noite, pessoal. Tudo bom demais? Muito obrigado por assistir, sejam muito bem-vindos e vamos continuar o nosso estudo em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez. Agradecemos, Pai, e engrandecemos o Teu nome, Pai, pela Tua maravilhosa graça. Agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos direcionado, que o Senhor tem nos orientado. Pai, em nome de Jesus, mostre-se forte nas nossas vidas, direcionando-nos, ensinando-nos, Pai, como caminhar, como vivenciarmos a Tua graça, como vivenciarmos o Teu poder, em nome de Jesus. Pai, toda confusão, tudo que não vem do Senhor, que caia por terra, em nome de Jesus, e que o Senhor seja glorificado em tudo. Amém. Irmãos, eu tô achando meio claro a minha imagem hoje, acho que eu tô mais reluzente, né? Assim, não sei se os irmãos estão recebendo essa imagem clara, mas eu acho que eu estou mais iluminado hoje, estou iluminado, hein? Irmãos, em nome de Jesus, eu queria estar falando com os irmãos sobre a necessidade de amadurecimento. Nós falamos nas nossas outras aulas, né, nas nossas outras reuniões, nós falamos sobre as igrejas, fizemos uma observação histórica, né, uma retrospectiva, né, histórica, pegando desde lá do início, como que as coisas foram desenvolvendo, como foi o trabalho de Deus nesse caminho, nesse meio. E, diante de tudo que nós falamos, nós precisamos ter maturidade diante de Deus. Porque sem essa maturidade, nós podemos perecer. E sem essa maturidade, nós perderemos, assim, quase tudo que o Senhor tem para nós. Então, em nome de Jesus, eu queria pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 5. 1 Pedro, capítulo 5. Versículo 5. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, está em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo, o nosso inimigo, está à nossa volta, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Como eu disse anteriormente, o nosso assunto hoje é por que nós temos essa necessidade tão profunda e urgente de sermos edificados e de sermos cristãos amadurecidos, cristãos com uma vivência, com um conhecimento de Deus. Olha só, aqui está falando, no versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Bom, os irmãos já devem ter visto aqueles programas de animal, do Animal Planet, né? Onde os irmãos podem perceber como um leão ruge. E qual é a função desse rugir do leão?
O diabo está fazendo a mesma coisa, rugindo como leão. Então, o que acontece? Vamos observar essa analogia, né? essa figura que o Senhor coloca aqui, que é tão excelente, tão perfeita para nós. O leão, quando ruge, ele mostra que está presente. E no momento em que ele se mostra, os animais que são maduros, se você pegar um grupo de búfalos, esses animais, a maioria deles fogem ou se juntam. E aí, o leão faz isso com um intuito. O intuito do leão é descobrir dentro daquela manada de búfalos ou do que quer que seja, descobrir filhotes, ou seja, animais não amadurecidos, animais que ainda não estão entendendo o que está acontecendo, não reconhecem o rugir do leão. Então, esses animais, eles não vão reagir ao rugido do leão, porque são filhotes, não têm maturidade. Outra coisa que o rugir do leão faz é descobrir aqueles que estão doentes. Então, quando a manada corre para se juntar em algum lugar, o que acontece? Aquele que está doente, ele fica meio para trás, ele anda de forma manca, e o leão, ele faz aquele barulho todo e ele observa essas coisas. Então, a prioridade do leão é filhotes, animais doentes e animais desarraigados. Sabe aquele que se separa do bando? Enquanto o grupo foge para a direita, tem um que foge para a esquerda, devido ao rugir do leão. Ele foge para a esquerda e fica sozinho. Então, esses três tipos de coisa é o que o leão tem como objetivo ao rugir. Então, essa figura que está colocada aqui, ela é muito própria, ela é muito correta para nós, para os nossos dias, é muito correta para a forma em que o diabo age. Licença. Demonstrando a forma em que o diabo age. Ai, gente, vocês viram esse copo chique aqui? Olha. Eu ganhei, ó. Legal, né? Ele é muito invocado, tem uma série de coisas e tal. Muito bom. Bom mesmo. Bom, então, essa figura, voltando lá ao nosso assunto, essa figura vai nos direcionar muito bem da necessidade que temos de sermos maduros e de não sermos doentes e nem de estarmos sozinhos. Aplicando isso a nós, como que o diabo faz? Filhote. Um filhote, irmãos, ele pensa, na nossa vida cristã, os filhotes, eles pensam como meninos. Ou seja, são motivados, são movidos pelos seus sentimentos. Então, um cristão que é movido pelos seus sentimentos, né? Eu estou me sentindo bem. Eu estou me sentindo mal. Se ele é guiado exclusivamente pelos seus sentimentos, ele é caracterizado por um cristão infantilizado, e o diabo, ele vai rugir, ele vai colocar as coisas. Ele vai levar algum tipo de proposta para você. E quando essa proposta é o rugir. Por quê? Vamos lá. Com isso você vai ganhar mais dinheiro. E aí, aqueles cristãos que são
experienciados, que têm vida com Deus, que têm clareza, ouve aquele som e reconhece, sabe que ele vem do inimigo e foge. Aquele que vive segundo seus sentimentos, ele ouve aquele rugido, ele acha interessante, ele acha bonitinho, ele não tem muita clareza do que é, né? E ele se mantém parado ali. E ele até é atraído por aquela figura, ou por aquele desejo, né? Não sei se os irmãos já viram, naquele Animal Planet lá tem acho que é um cervozinho, que ele se desprende da mãe e está com fome e ele acha uma leoa. E aí ele vai tentar mamar na leoa. Por quê? Ele não tem clareza do que é uma leoa, ele não sabe dos objetivos da leoa para com ele. Ele está movido por um sentimento, apenas um sentimento, uma busca de prazer, né, de se alimentar, e uma negação do desprazer. Então, irmãos, nós somos caracterizados como infantis quando nós vivemos nesse âmbito. E o diabo, ele ruge e adora tragar, ele consegue fazer de muitas pessoas presa. Por quê? Porque quando Deus questiona, ou quando Deus coloca alguma dificuldade, ou quando Deus permite, né, que o diabo coloque alguma coisa que gere algum tipo de dificuldade, algum tipo de desconforto, a pessoa, ela abandona o que Deus diz e simplesmente se move segundo o seu sentimento para o que é prazeroso para ela, não importando o que seja. Só que nesse movimento, quem está esperando? Quem está fazendo uma análise? O leão, né? Ou seja, o diabo está fazendo uma análise da nossa vida, uma análise da nossa maturidade espiritual. Sabe, irmãos, uma pessoa madura, tanto espiritualmente quanto fisicamente, intelectualmente, ela não pode viver segundo os seus sentimentos. Não pode viver conforme um animalzinho. Um animalzinho é que vive assim. Ele luta para ter todo o prazer e evita todo o desprazer. Então, nós não podemos ser dessa forma. Nós precisamos ter uma clareza da voz de Deus e caminharmos conforme a voz de Deus nos manda. Ou conforme as nossas obrigações, né? Que nós entendemos ser as nossas obrigações, nós devemos caminhar conforme elas, e não conforme aquilo que nos dá prazer. Bom, então, os filhotes ou não amadurecidos está relacionado assim, basicamente a isso. 1 Pedro, capítulo 4, verso 12. Olha aí. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então, irmãos, quando a prova vir, é necessário que você simplesmente resista e tenha tranquilidade e persevere no Senhor. Se isso não acontecer, saiba, o inimigo vai reconhecer em você uma pessoa cuja ele pode tragar, ele vai bagunçar com áreas da sua vida e vai, como uma espécie de espiral, bagunçando a sua vida de forma um ponto após o outro. Ele vai bagunçando, começa aqui, bagunça ali, bagunça ali, bagunça ali, porque todas as vezes que aparecer uma dificuldade, você vai correr para buscar um prazer. Você nega aquela dificuldade e corre para buscar um prazer. Você nega a dificuldade e corre para buscar outro prazer. E com isso, ele vai te enredando até o fim. O outro ponto que nós falamos, que eu acabei de dizer, doentes. Animais doentes, não é? O leão, ele olha lá e ele vê um animalzinho doente, ele sabe, ali eu pego, com tranquilidade. Né? O que caracteriza isso nas nossas vidas? Isso é apenas pontinhos, tá? Muitas outras coisas podem caracterizar
doença nas nossas vidas. Eu vou citar um ponto aqui. Motivações erradas. Pecados não julgados. Você sabe que é pecado, mas você nunca julga aquilo. Você sempre protela, você sempre deixa para lá. Isso, irmãos, vai te tornar adoecido. E sendo adoecido, o inimigo sabe onde te pegar. Então, como nós acabamos de ver, o inimigo rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele ruge e percebe que a sua motivação é errada, sua motivação está ligada a prazer, a desprazer, que você tem pecados que você não confessa, ou que você, aí fica um pouco mais fino aqui, que existe muita mistura nas suas ações, existe muita mistura na sua oração, ou nas nossas orações, nos nossos motivos, eles estão misturados. Exemplo, eu quero ser próspero e no meu coração há um ânimo dobre. Eu quero ser próspero para que eu possa ajudar a congregação, para que eu possa ajudar algumas pessoas que precisam, mas no meu coração, dentro desse mesmo quesito, tem uma parte dele que diz assim, porque eu quero que as pessoas me reconheçam, eu quero que as pessoas percebam que eu sou uma pessoa gente boa. Percebe que dentro de uma coisa legítima, existe uma coisa contrária a Deus? Então, esse tipo de adoecimento, ele é sutil, mas nós precisamos ter clareza dele. Eu quero muito ter conhecimento para que eu possa ajudar as pessoas. E essas pessoas serem gratas a mim. Então nós perdemos que toda a glória, que toda a honra, que tudo quanto façais, façais pelo Senhor. E toda a honra e toda a glória pertence a Deus e deve ser dada a Ele, mas nós queremos um pouco dessa honra e dessa glória. Então isso caracteriza que nós estamos adoecidos e muitas vezes nós não tratamos com essas coisas. Nós simplesmente deixamos rolar. Mas o inimigo ruge e ele te faz, Deus te faz próspero. Só porque logo após a sua prosperidade vir, o inimigo te derruba. Por quê? Ele gera inveja, ele gera descontentamento, ele gera todo tipo de coisa que está relacionado a problemas que você não, ou que nós não tratamos. Para que nós não sejamos adoecidos, irmãos, é necessário que nós nos fechemos no nosso quarto e que nós confessemos a nós mesmos quem nós somos, o que nós queremos de verdade. Confessemos a nós mesmos, à luz da palavra de Deus, e confessemos ao Senhor. E julguemos esses pecados, essas coisas, essas condições. Por que eu quero tal coisa? Por que eu não quero tal coisa? Em profundidade, porque muitas vezes nós apenas levantamos pela manhã e oramos, Senhor, abençoa o meu dia, abençoa o meu carro, abençoa a minha família, Senhor, eu sou dependente do Senhor, e é isso. Mas nós não refletimos sobre motivos mais reais, motivos mais profundos das nossas colocações, do que nós estamos vivendo, do que nós estamos fazendo. Então nos tornamos adoecidos muitas vezes. E esse adoecimento, ele vai crescendo, e de repente o inimigo ruge, as pessoas sóbrias e sãs fogem todas e ficamos nós ali, acreditando muitas vezes que aquilo foi uma porta que Deus abriu, e não foi. O outro ponto sobre a nossa maturidade na vida cristã está relacionado a desarraigados, né? Nós falamos, o leão, ele busca isso, ele busca te separar. E por que nós nos separamos muitas vezes? Por amor às coisas mundanas. Uma visão que está mundanizada.
Então, nós não lidamos de forma espiritual com as coisas, mas nós lidamos sempre de forma carnal. Ao lidarmos de forma carnal em um grupo de pessoas ou em um meio onde se exige que a visão seja espiritual, você já está deslocado. Então, irmãos, isso é muito sério. Tudo isso que eu estou falando aqui. Nós temos vivenciado algumas coisas na congregação e não são coisas novas, né? Então nós podemos ver pessoas se aproximando da casa de Deus, querendo ser cooperadores com a casa de Deus, mas a visão que essas pessoas têm é uma visão mundana. É uma visão como se fosse uma espécie de empresa, como se fosse uma coisa onde a pessoa pega, resolve, faz. Fica feliz com umas coisas, fica triste com outras. Então se chateia por coisas que, se a visão fosse espiritual, não se chatearia. Não poderia se chatear. Por quê? Como o apóstolo Paulo nos diz, eu decidi no meu espírito. A decisão no espírito, ela é diferente de uma decisão na alma, de uma decisão mundana. Nossa, eu gostei tanto aqui dessa congregação. Nossa, tá tão bonito aqui, eu achei a palavra tão legal, eu achei o louvor bonito. Nossa, eu vou ficar aqui. Nossa, eu me senti muito bem aqui. Se sentir muito bem é o critério para que você fique em algum lugar, para que você congregue, ou para que você tome alguma atitude, para que você faça algo. Se sentir bem é o critério? Não. O critério é absolutamente outro. Muitas vezes você não vai se sentir bem, muitas vezes você será confrontado. E se a sua visão for espiritual, você estará tranquilo e firme, porque você decidiu no seu espírito. Agora, se você decidiu apenas na sua alma, em um momento de dificuldade, então você está procurando um lugar para que você possa se sentir acolhido, né? Estamos falando de uma visão errada e você estará desarraigado porque existe uma visão espiritual e você está dentro de uma visão carnal. Então você simplesmente não vai entender quando as coisas se tornarem, quando as decisões se tornarem espirituais, você simplesmente não vai entender. E quando elas se tornam espirituais, aí você se sente ofendido, fica ruim. Nossa, não gostei. Não estou gostando, tá estranho. Então a nossa visão, irmãos, precisa ser uma visão espiritual. Quantas vezes... Dá um exemplo aqui de Pedro, né? Pedro era um homem que andava com Deus, que fazia as coisas conforme Deus... pelo menos ele se esforçava para fazer as coisas conforme Deus queria, e Deus deu uma grande revelação para ele. E Jesus pergunta, e vós, quem diz que eu sou? Ele disse assim, tu és o filho do Deus vivo. Aí Jesus diz assim, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. E aí, emendado a isso, Jesus já fala, e convém que o Filho do Homem seja morto. E aí Pedro, nesse exato momento, ele fala assim, longe de ti tal coisa, mestre, longe de ti que isso te aconteça. E o que o Senhor Jesus fala a Pedro? Fala, para trás de mim, Satanás, porque não cogitas as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então, pensamento, o jeito de pensar do Pedro era imaturo.
Então Pedro, ele estava desarraigado. E quando houve uma dificuldade, o que ele fez? Primeiro arrancou a orelha de uma pessoa, depois negou o Senhor Jesus por 3 vezes. E aí ele começa o crescimento dele, real, quando o Senhor Jesus diz assim: e tu, Pedro, quando te converteres, apacenta os meus cordeiros. Então Pedro anda com o Senhor Jesus, passa por todas aquelas coisas, Jesus ainda fala para ele só: e tu quando te converteres? Então, aí Pedro está sendo exposto e demonstrando que ele não tinha essa moral toda que ele achava que tinha, mas ele era apenas uma pessoa que estava perdida dentre essas 3 coisas aqui. Era um cristão menino, doente e desarraigado, né? Distante de tudo. Então seria uma presa fácil para o diabo, como a Bíblia diz, né? O Senhor Jesus diz assim para Pedro: Pedro, o diabo tem me questionado para te peneirar. E eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Então, irmãos, isso vai acontecer conosco. Nós precisamos ter maturidade, senão não vai funcionar. Então, esse rugir do leão, do diabo rugir como leão, ele está à procura dessas três características. Porque o diabo sabe que se você está coberto pelo sangue do Senhor, se sua vida está na luz, acabou, não tem chance, né? Mas se você está enfraquecido, está carnal, está, né? Então, irmãos, cabe a nós fazermos isso. Vamos abrir agora 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Deixa eu ver aqui. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Irmãos, observe o que o Senhor Jesus, o que Deus fala através de Pedro aqui. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Como? Pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo Senhor. Então, se nós não temos maturidade, nós não teremos essa graça e paz multiplicada em nós. Precisamos ter um conhecimento vivo, conhecimento por presença. Conhecemos a Deus por presença. Versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo. O que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude. Então nós temos tudo no tocante à vida e à piedade. Versículo 4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, irmãos, nós recebemos em Cristo tudo. Lembra que nós falamos desse grande depósito que há na igreja? Depósito infindável, que é o próprio Cristo, que é o próprio Deus. Recebemos tudo para sermos participantes da natureza divina. Então, irmãos, em nome de Jesus, fiquemos no Senhor,
neguemos a nossa alma, neguemos essa coisa de prazer. E em nome de Jesus, fiquemos no Senhor e vamos aos pés do Senhor todos os dias, toda hora. Vamos fazer uma limpeza. Nós não podemos ser meninos, nem adoecidos, nem desarraigados, porque o leão ruge e nos toma, e tem feito isso demais, irmãos. Quantos e quantos e quantos e quantos irmãos simplesmente não têm prazer na vida cristã? A vida cristã é uma luta, é um negócio difícil demais, é uma coisa muito complicada, é regra sobre regra, jugo sobre jugo, e não tem alegria nenhuma, e não conhece o poder de Deus em nada, e é pego pelo diabo toda hora, na verdade. Toda hora. Os posicionamentos são absolutamente mundanos, buscam prazer e desprazer. Irmãos, Deus nos deu tudo para a vida e piedade, para que possamos ser participantes da natureza divina. Versículo 5, olha o que ele vai dizer para nós. Irmãos, Deus nos deu tudo, e vós também, pondo nisto toda a diligência, sabe? Todo o seu foco, todo o seu prazer, tudo que você ouve precisa ser para avançar no conhecimento do Senhor. Tudo que você faz, tudo que você... as suas ações todas, você cuida da sua família para que você conheça o Senhor, você tem um filho para que você conheça o Senhor, você compra um sapato para que você conheça e reconheça o Senhor na compra desse sapato. Eu devo comprar? Não devo comprar? Deus, que tipo de roupa o Senhor quer que eu vista? E vivermos nessa dependência, aí nós teremos parte na natureza divina, porque nós nos tornaremos como Cristo. Cristo não fazia nada de si mesmo, mas ele simplesmente obedecia o que o Pai dizia, o que o Pai colocava ele a fazer. Então, irmãos, essa é a função da igreja, nós precisamos ser dessa forma e colocarmos toda a diligência nisso. Pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude. E a virtude, a ciência. Então, irmãos, na igreja, nós precisamos acrescentar à nossa fé a virtude. Então, eu creio e tenho um modo de agir. Esse modo de agir ele precisa ser virtuoso e não viciado. Vício é o contrário da virtude. Então, se eu tenho virtude, se eu sou uma pessoa virtuosa, eu tenho várias características positivas, belas e bonitas e concernentes com a palavra de Deus. Né? Só porque não é só ter uma atitude bonita e correta e piedosa, mas nós precisamos também acrescentar a essa atitude, a essas ações, a essas virtudes que nós temos, a ciência, ou seja, o conhecimento. Que tipo de... Por que eu faço isso? Por que eu não faço isso? O que me leva a doar uma cesta para os irmãos? É um benefício para mim? É um benefício para o irmão? O que me leva a fazer isso? Como que isso se dá dentro de mim? Eu preciso ter conhecimento disso tanto para mim, quanto para poder orientar as outras pessoas que estão à minha volta. E isso é o conhecimento todo da palavra de Deus. E a ciência, a temperança. Então, irmãos, quando eu olho para mim mesmo e vejo e penso, né, às vezes, por que eu estou dando essa aula aqui? Né, vamos dizer que eu tenha motivações erradas. Então, Deus me revela isso, ou eu observo minhas motivações erradas, e eu falo, não, eu não vou mexer mais com essa aula, porque eu vi no meu coração que meu coração não tá puro para fazer essa aula. Não, a ciência, o conhecimento que você tem, é necessário que haja temperança, calma, vai devagar, tempera isso aí. Ou então eu vou orientar uma pessoa que vem falar comigo sobre o casamento, sobre o que quer que seja, e eu tenho conhecimento sobre aquele assunto, e tendo conhecimento sobre aquele assunto, eu declaro com toda a força, com toda a minha prepotência, arrogância, ou dureza, ou desamor, né? Eu declaro aquilo, eu finco aquilo mesmo. Eu estou certo? Eu tenho ciência daquele assunto? Tenho, mas a ciência daquele assunto está
destemperada. Irmãos, é necessário que nós vivamos conforme a palavra de Deus diz. Não é através de bom senso, não é através de nada que esteja alinhada à nossa mentalidade, tá? Então, quando eu estou falando de firmeza no falar, de dureza, não pense, irmãos, em nome de Jesus, que eu estou falando que você deve observar o bom senso, que deve ser uma pessoa cordial e falar mansinho, aquela coisa. Não é isso. Se necessário falar com dureza em determinado ponto, fale com dureza conforme Deus colocar na sua cabeça, mas conforme Deus te orientar, e não conforme você mesmo, ou conforme motivações erradas que possam existir na sua vida, né? Ou nas nossas vidas. Tá? Então, temperança não é ser, tá? E a temperança, paciência. Isso aqui, irmãos, é fantástico. Sabe por quê? Muitas vezes nós queremos mudar as pessoas à nossa volta, porque nós temos o conhecimento. Ou muitas vezes nós queremos mudar a nós mesmos, porque nós descobrimos determinado conhecimento e queremos mudar a nós mesmos. Você já viu o tanto que é difícil você mudar a você mesmo? Chega a ser impossível se não for pela obra de Deus. Você não consegue mudar. Você tem um vício, você tem um tipo de raciocínio, de pensamento, de sentimento, e você simplesmente não consegue mudar. E aí muitas vezes nós camuflamos o nosso e queremos mudar o outro. E aí nós somos duros, somos agressivos, somos todo tipo de coisa com o outro. Mas nós mesmos, nós não temos a capacidade de mudarmos a nós mesmos. Então, sabedoria, temperança, paciência, e a paciência, a piedade, o amor a Deus, o amor às coisas que são de Deus, saber o que Deus diz para fazer e fazer, o que Deus diz para não fazer, não fazer. Pegar a palavra de Deus, ter amor pela palavra de Deus e ler, e assistir às aulas, e assistir novamente, assistir outros irmãos pregando, sabe? Porque é um amor, um desejo de conhecimento, um desejo de esclarecimento, né? A paciência, a piedade, amor. E a piedade, irmãos, agora você já está piedoso, agora você já ama a palavra de Deus, você já quer ouvir a palavra de Deus, você já tem conhecimento, você já é uma pessoa virtuosa, você já tem conhecimento, você tem temperança, paciência, você se tornou piedoso. Agora acrescenta a sua piedade o amor fraternal. Lembra da igreja de Filadélfia? O amor fraternal. O amor fraternal. O amor entre irmãos. O amor de irmãos. Então, irmãos, agora você já ama o seu irmão. Acrescente ao amor fraternal a caridade. Agora o amor se torna prático, não para com você, mas para com seus irmãos. Agora você faz alguma coisa para que esses irmãos sejam edificados. Agora você muda, você não está no centro da ação, mas o seu irmão está no centro da ação. Você quer ver o seu irmão beneficiado. Você quer que o seu irmão seja agraciado, seja rico, seja próspero. Não porque você sabe o segredo, porque você quer ajudar as pessoas para que você se sinta bem, mas porque você simplesmente quer que o seu irmão se sinta bem. Então nós estamos falando sobre a igreja, sobre aspectos práticos da vida da igreja. E vamos continuando. Irmãos, olha o versículo 8. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se nós falharmos na nossa temperança, se nós falharmos em sermos pessoas virtuosas, se nós falharmos na deliberação do amor fraternal, isso
nos tornará infrutíferos e nos tornará ociosos e não teremos condições de conhecer o Senhor. Então teremos uma vida cristã pequena, ridícula, e nós não teremos a alegria da salvação, não teremos a alegria de nada, e simplesmente vai ser um peso, porque nós somos falhos, estamos pegos em todo canto, somos filhotes, adoecidos e desarraigados e tanta coisa. Mas se nós tivermos essas características acrescentadas uma a uma às nossas vidas, seremos cheios de Deus, cheios de vida. Olha, versículo 9. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Irmãos, isso é muito sério para nós. Não, irmãos, se você for uma pessoa infantilizada e tudo essas características que nós falamos anteriormente, irmãos, o Senhor vai dizer que você é cego. Olha, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então aqui, irmãos, demonstra o porquê que as pessoas são assim, o porquê que nós nos tornamos assim muitas vezes. Com aspectos negativos disso aqui, nós não nos tornamos virtuosos, somos pessoas carrancudas, pessoas difíceis de lidar. Às vezes nós temos conhecimento, mas não tem temperança, não tem humildade. Aí nós fazemos as coisas conforme Deus quer, né? Mas somos absolutamente legalistas. Olha, eu aceito o que você fala, o outro não aceito. Essas pessoas são cegas. Olha, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados, você esquece de onde você veio, você esquece de quem você é. Irmãos, nós não podemos esquecer quem nós somos. É duplo, né? Quem eu sou na carne, totalmente destruído, totalmente pecador, totalmente falho, eu não posso esquecer isso. E eu também não posso esquecer que eu sou completamente aceito, que eu sou perfeito estando em Cristo. Cristo me fez assim nessas todas as regiões celestiais. Mas essas coisas precisam andar juntas. Lembra que nós falamos anteriormente sobre esse assunto? Falamos na nossa aula anterior. Graça de mais, responsabilidade de menos, né? Então é necessário que nós caminhemos de forma sóbria. Olha, verso 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais, olha que legal, nunca jamais tropeçareis. Nunca jamais tropeçareis. Glória a Deus. Versículo 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre destas coisas, ainda que bem saibais. Tudo que eu estou falando aqui os irmãos já sabem, né? E o que está acontecendo aqui, o Pedro também está fazendo essa mesma colocação. Ainda que bem saibais, e estáis confirmados na presente verdade. Irmãos, em nome de Jesus, avancemos no conhecimento, no crescimento da palavra de Deus. Muito obrigado mais uma vez, ótima noite, Jesus abençoe a cada um dos irmãos, fiquem com Deus.